Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, dedicado a todas as pessoas que desejam manter-se ativas, saudáveis e alcançar o máximo potencial físico em todas as fases da vida. Estou aqui para compartilhar com vocês informações valiosas sobre treinamento, nutrição e bem-estar. Hoje, quero falar sobre um tema importante: como maximizar o crescimento muscular à medida que envelhecemos. Se você já se perguntou se é possível continuar construindo músculos, mesmo depois dos 30, 40 ou além, eu tenho ótimas notícias para você. Nós discutimos os estudos mais recentes e informações científicas sobre como adaptar seu treino à medida que envelhece, enfatizando a importância das repetições controladas, do treinamento excêntrico e do aumento do volume de treinamento. Acredite, você não precisa diminuir o ritmo ou aceitar a perda muscular como algo inevitável. Você pode continuar a se superar e alcançar resultados impressionantes. Mas aqui está o que eu quero que você faça: comprometa-se a implementar essas estratégias em sua rotina de treino. Não deixe que a idade seja uma desculpa para não buscar o melhor de si mesmo. Eu quero que você se junte a mim nessa jornada para desafiar os limites e alcançar novos patamares. Então, se inscreva agora no nosso canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, repletos de dicas práticas, orientações de especialistas e motivação constante. Lembre-se, a idade não é uma barreira, é apenas um número. Vamos juntos conquistar um estilo de vida ativo, saudável e cheio de vitalidade. Estou ansiosa para embarcar nessa jornada com você. Inscreva-se agora e vamos começar a transformar seus resultados. À medida que você amadurece de 20 para 30 e 40 anos, o processo de construção muscular sofre algumas mudanças. Algumas pessoas acreditam que quanto mais jovem você começa, mais maleável é o seu corpo. Enquanto isso, outros acreditam que o potencial total de construção muscular só será alcançado quando você tiver pelo menos 30 anos. Independentemente da idade, é possível que você precise começar a fazer as coisas de forma diferente, como ajustar a sua ingestão de proteínas, a seleção de exercícios, a faixa de repetições e talvez até mesmo os seus hormônios. Infelizmente, existem muitos equívocos e a maioria das pessoas não sabem como maximizar os resultados à medida que envelhecem após os 30 e 40 anos e além. Portanto, este vídeo irá ajudá-lo a compreender as etapas ideais a serem seguidas à medida que você envelhecer. Primeiramente, deixe-me começar a dizer que você definitivamente pode ganhar e manter músculos mesmo após os 30 anos. A sarcopenia é um termo que se refere ao enfraquecimento muscular relacionado à idade. Embora se pense que a perda muscular começava geralmente aos 30 anos, as pesquisas mostram que a maioria das pessoas só começa a perder massa muscular magra por volta dos 50 anos, a uma taxa de aproximadamente 0,4 ou meio quilo por ano. No entanto, isso não significa necessariamente que você irá perder músculos com a idade, pois grande parte dessa perda muscular é resultado direto da inatividade e de um estilo de vida pouco saudável, em vez de ser causado pelo envelhecimento em si. Manter-se magro, ativo e adotar uma alimentação saudável pode retardar a perda muscular por muitos anos. De fato, podemos nos referir a um estudo que descobriu que a idade não afetou significativamente o crescimento muscular como resultado do treinamento de força em indivíduos com idades entre 18 e 39 anos. Além disso, atletas mais velhos de alto nível não apresentaram perda significativa de massa muscular magra ou força dos 40 aos 81 anos, de acordo com essas descobertas. Desafiando a crença comum sobre a perda muscular inevitável à medida que envelhecemos, o que demonstra por que é importante manter um estilo de vida ativo em todas as idades, em vez de usar a sua idade como desculpa. Outra coisa que a maioria das pessoas não percebe é que é principalmente um mito a ideia de que você precisa de mais tempo de recuperação entre os seus treinos. Isso é principalmente falso, mesmo quando você passa dos 30 e 40 anos. A maioria das pessoas pode treinar com a mesma frequência que antes. Embora a nossa capacidade de recuperação possa diminuir à medida que envelhecemos, o declínio é muito menos significativo do que a maioria das pessoas acredita. De fato, alguns estudos mostram que não há diferença significativa entre grupos jovens e grupos idosos quando se trata da capacidade de recuperação. Na verdade,
A pesquisa mostra que enquanto os indivíduos na faixa dos 60 anos levam mais tempo para recuperar a força muscular do que os indivíduos na faixa dos 20 anos, o grupo mais velho na verdade experimenta menos muscular. Outro estudo descobriu que indivíduos com mais de 70 anos se recuperaram em uma taxa semelhante a volumosos com idosos entre 18 e 30 nas 72 horas seguintes a um treino excêntrico restrito. O estudo não encontrou diferenças em termos de tempo de recuperação, produção de força, níveis hormonais e marcadores inflamatórios. Podemos também olhar para outros estudos que encontraram resultados semelhantes. Por exemplo, um estudo descobriu que indivíduos com cerca de 50 anos se recuperam tão rapidamente quanto aqueles com cerca de 20 anos nas 48 horas após um treino isocinético de alto volume. Portanto, só porque você está ficando mais velho não significa que você tenha que treinar menos. Puramente em termos de recuperação e desempenho, você ainda pode se beneficiar de treinar regularmente. Com isso dito, uma coisa que você pode considerar mudar para maximizar o crescimento muscular à medida que envelhecer é a sua faixa de repetições, especialmente se suas articulações começarem a incomodá-lo. Pesquisas mostram que pessoas com mais de 30 anos e indivíduos mais velhos que levantam pesos experimentam crescimento muscular semelhante com baixas e altas repetições. Uma coisa que você pode considerar mudar para maximizar o crescimento muscular à medida que envelhecer é a sua faixa de repetições, especialmente se suas ligações começarem a incomodá-lo. Pesquisas mostram que pessoas com mais de 30 anos e indivíduos mais velhos que levantam pesos experimentam crescimento muscular semelhante com baixas e altas repetições. Uma coisa que você pode considerar mudar para maximizar o crescimento muscular à medida que envelhecer é a sua faixa de repetições, especialmente se suas ligações começarem a incomodá-lo. Pesquisas mostram que pessoas com mais de 30 anos e indivíduos mais velhos que levantam pesos experimentam crescimento muscular semelhante com baixas e altas repetições. Treinamento de intensidade, ou em outras palavras, eles podem obter os mesmos resultados se estiverem usando pesos pesados ou leves. No entanto, à medida que você envelhecer dos 30 aos 40 anos, pode ser potencialmente melhor se concentrar mais no treinamento com exercícios mais altos em comparação com o treinamento com exercícios onde você usa pesos muito pesados. Existem várias razões para isso. Uma delas é a perda relacionada à idade das fibras musculares do tipo 2 e das unidades motoras. À medida que envelhecia, as fibras musculares de contração rápida cederam e, com o tempo, perderam a conexão completamente. O número de fibras do tipo 2 pode cair de 25% a 60%, enquanto as fibras do tipo 1 experimentam apenas uma redução variando de 0% a 25% como resultado do envelhecimento. Embora, para a maioria das pessoas, essa redução nas fibras musculares do tipo 2 é devida principalmente ao próprio envelhecimento, a inatividade também é muito provável de causar essas mudanças. É por isso que você se torna mais lento e dominante em contração muscular quando envelhece. As fibras musculares de contração lenta são melhores em desempenho com repetições superiores usando pesos menores e também são treinadas de forma mais eficaz dessa maneira. A segunda questão está relacionada ao declínio no desempenho motor que ocorre junto com o envelhecimento. À medida que as pessoas envelhecem, o desempenho do sistema nervoso motor enfraquece. Devido a isso, o corpo tem mais dificuldade em contrair todas as fibras musculares e o ritmo em que você pode contrair essas fibras musculares também se torna mais lento. Em outras palavras, a velocidade contrátil do músculo se torna mais variada e mais lenta. Além disso, as células dos neuronídeos espinhais também podem morrer à medida que envelhecem, em um processo conhecido como apoptose. Devido a todas essas razões, você gradualmente se tornou menos explosivo à medida que envelheceu. Em vez de tentar trabalhar contra a sua fisiologia à medida que envelhecer, fazer séries com menos repetições de pesos pesados pode ser benéfica para trabalhar com o seu corpo e incorporar mais treinamento com exercícios mais altos. Em vez disso, tente realizar um mínimo de 10 repetições. Agora, é importante entender que esses fatores não necessariamente se entrelaçam em ação assim que você atinge uma determinada idade. Em um processo conhecido como apoptose. Devido a todas essas razões, você gradualmente se tornou menos explosivo à medida que envelheceu.
Em vez de tentar trabalhar contra a sua fisiologia à medida que envelhecer, fazer séries com menos repetições de pesos pesados pode ser benéfica para trabalhar com o seu corpo e incorporar mais treinamento com exercícios mais altos. Em vez disso, tente realizar um mínimo de 10 repetições. Agora, é importante entender que esses fatores não necessariamente se entrelaçam em ação assim que você atinge uma determinada idade. Em um processo conhecido como apoptose. Devido a todas essas razões, você gradualmente se tornou menos explosivo à medida que envelheceu. Em vez de tentar trabalhar contra a sua fisiologia à medida que envelhecer, fazer séries com menos repetições de pesos pesados pode ser benéfica para trabalhar com o seu corpo e incorporar mais treinamento com exercícios mais altos. Em vez disso, tente realizar um mínimo de 10 repetições. Agora, é importante entender que esses fatores não necessariamente se entrelaçam em ação assim que você atinge uma determinada idade. Fazer conjuntos com menos repetições de pesos pesados pode ser benéfico para trabalhar com o seu corpo alto e incorporar mais treinamento com exercícios mais. Em vez disso, tente realizar um mínimo de 10 repetições. Agora, é importante entender que esses fatores não necessariamente se entrelaçam em ação assim que você atinge uma determinada idade. Fazer conjuntos com menos repetições de pesos pesados pode ser benéfico para trabalhar com o seu corpo alto e incorporar mais treinamento com exercícios mais. Em vez disso, tente realizar um mínimo de 10 repetições. Agora, é importante entender que esses fatores não necessariamente se entrelaçam em ação assim que você atinge uma determinada idade. Aos 30 anos. Essas mudanças ocorrem lentamente e gradualmente ao longo do tempo. Também depende muito do que você submeteu seu corpo durante os anos mais jovens. Portanto, se você passou seus 20 anos realizando trabalhos de construção ou outras atividades fisicamente exigentes, onde precisava carregar objetos pesados em emoções desconfortáveis sobre a cabeça, usar ferramentas como martelos ou furadeiras, pode sentir dor nos ombros ao realizar exercícios como supino ou desenvolvimento militar, mesmo aos 30 anos. Felizmente, você ainda pode ganhar músculos ao aderir a uma carga de peso menor e trabalhar para aumentar sua corrida de repetições. Não é apenas o trabalho exigente que pode colocá-lo nessa situação aos 30 ou 40 anos. Se você foi um atleta praticante de esportes como futebol quando era mais jovem, suas articulações podem se beneficiar de pesos mais leves para mais repetições. Mais uma vez, isso é algo a se ter em mente ao adicionar décadas à sua vida. No entanto, isso não significa que você não deva levantar pesos mais pesados. Ainda é uma boa ideia incluir algumas séries pesadas com menos repetições, se você não estiver enfrentando problemas articulares. Mas, no geral, seu treinamento deve se concentrar em repetições mais altas. Outro aspecto que você pode querer ajustar é a sua ingestão de proteínas. Embora provavelmente não seja um problema quando você está na faixa dos 30 ou até mesmo dos 40 anos, à medida que você envelhece além do seu auge, pode começar a ser afetado por algo chamado de resistência anabólica, que se refere a uma redução na taxa de síntese de proteínas após as refeições e treinamento de força. Embora isso seja considerado negativo do ponto de vista da construção muscular, a boa notícia é que pode ser gerenciado de forma eficaz simplesmente aumentando sua ingestão de proteínas. Isso ocorre porque uma das principais causas da resistência anabólica é o aumento do limiar de leucina, o que significa que você precisa consumir uma quantidade maior do aminoácido. Indivíduos, por exemplo, em um estudo, os mais jovens não experimentaram mais aumento na síntese de proteínas após consumir 20 gramas de proteína de alta qualidade após levantamento de pesos, mas pessoas idosas conheceram um aumento na resposta à dose com até 45 gramas de proteína após treinamento de resistência. Apesar deste fato, embora você precise de mais leucina à medida que envelhece, suas necessidades aprendem totais de proteína na verdade não precisam mudar com a idade. Eu sei que pode parecer contraintuitivo, mas a estratégia para neutralizar a resistência anabólica envolve consumir menos refeições maiores e ricas em proteínas para sinais anabólicos do metabolismo. Especificamente, os indivíduos mais velhos devem consumir um mínimo de cerca de 0,2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por refeição. Fazendo isso, você pode atingir o limiar de leucina a cada refeição e superar a resistência anabólica.
Uma maior ingestão de proteínas por refeição sugere que 2 a 4 refeições por dia são normalmente ideais para indivíduos idosos, pois frequências de refeição mais altas podem não compensar o equilíbrio do crescimento muscular ou podem resultar em excesso de ingestão diária de proteína. Agora, tenha em mente que continue mencionando indivíduos mais velhos. Este é um processo gradual. Você não vai experimentar imediatamente a resistência anabólica no momento em que completa 30 ou 40 anos. Na verdade, pode nem começar em muitas pessoas até que elas sejam um pouco mais velhas, mas provavelmente concomitantemente com o tempo, o que é porque é importante ter isso em mente à medida que você envelhecer. Outra coisa a considerar é que você se tornou mais tolerante a lesões à medida que envelhecia. Isso é outro motivo para se concentrar mais em repetições altas ao treinar à medida que envelhecer. O envelhecimento causa um declínio na força das articulações, tecido conjuntivo e os tendões ficam mais instáveis devido a uma taxa mais baixa de aceleração de proteínas, causada por uma diminuição na produção dos hormônios do crescimento. Levantar pesos muito pesados para poucas repetições é especialmente estressante para as articulações e tecidos conjuntivos, e é por isso que você pode querer se concentrar mais em realizar mais repetições. Tecido conjuntivo e os tendões ficam mais tediosos devido a uma taxa mais baixa de proteínas, causadas por uma diminuição na produção dos hormônios do crescimento. Levantar pesos muito pesados para poucas repetições é especialmente estressante para as articulações e tecidos conjuntivos, e é por isso que você pode querer se concentrar mais em realizar mais repetições. Tecido conjuntivo e os tendões ficam mais tediosos devido a uma taxa mais baixa de proteínas, causadas por uma diminuição na produção dos hormônios do crescimento. Levantar pesos muito pesados para poucas repetições é especialmente estressante para as articulações e tecidos conjuntivos, e é por isso que você pode querer se concentrar mais em realizar mais repetições. Execute essas repetições de uma forma mais controlada. Uma coisa que você poderia fazer à medida que envelhecer é implementar mais treinamento excêntrico em seus treinos, pois isso é especialmente desejável para manter tecidos conectivos fortes, permitindo o risco de lesões. Por exemplo, você pode realizar lentos negativos em um supino com a ajuda de um parceiro no caminho de volta, ou também pode fazer extensões de perna com 2 pernas para cima e uma perna para baixo. Existem muitas outras técnicas semelhantes que você pode aplicar em outras máquinas para incorporar o treinamento excêntrico. Mesmo que prevenir lesões não seja o tópico mais empolgante quando se trata de construir músculos, torna-se cada vez mais importante à medida que você envelhece, pois lembre-se de que você não pode treinar se estiver machucado, e se estiver constantemente se lesionando porque está treinando como se tivesse 20 anos, não fará muito progresso. Novamente, as pessoas são diferentes, então às vezes há pessoas na faixa dos 30 anos que não fizeram muito trabalho físico ou atividade durante seus 20 anos, e elas podem ter articulações muito saudáveis. Se você é uma dessas pessoas e levantar pesos pesados não parece incomodar suas articulações, você pode incluir mais treinamento de baixa repetição em seu programa. De qualquer forma, é melhor se concentrar em repetições controladas não apenas porque ajudam a evitar lesões, mas elas podem ter articulações muito saudáveis. Se você é uma dessas pessoas e levantar pesos pesados não parece incomodar suas articulações, você pode incluir mais treinamento de baixa repetição em seu programa. De qualquer forma, é melhor se concentrar em repetições controladas não apenas porque ajudam a evitar lesões, mas elas podem ter articulações muito saudáveis. Se você é uma dessas pessoas e levantar pesos pesados não parece incomodar suas articulações, você pode incluir mais treinamento de baixa repetição em seu programa. De qualquer forma, é melhor se concentrar em repetições controladas não apenas porque ajudam a evitar lesões. Fazer o seu treino com repetições mais moderadas e lentas à medida que envelhece, aos 40 anos, também pode ser reforçado. Começar a trabalhar em fazer mais volume de treinamento do que antes, realizando mais repetições totais e séries, pode ser exercitado, desde que você não esteja atualmente sofrendo de sobrecarga. Pesquisas sobre lesões mostram que pessoas mais velhas se beneficiam mais com o aumento do volume de séries em comparação com pessoas mais jovens. Por exemplo, um estudo que pessoas mais velhas experimentaram um aumento maior na síntese de proteínas e sinalização anabólica ao realizar 6 séries em vez de 3 séries por treino por grupo muscular.
Além disso, uma meta-análise descobriu que os praticantes mais velhos mostram uma resposta positiva à dose em relação ao volume de treinamento, sem evidência de proteção negativa nesses volumes mais altos. Portanto, só porque você está envelhecendo, não deve usar isso como motivo para treinar menos. Se você quiser maximizar o crescimento muscular, fazer mais séries é, na verdade, o caminho a percorrer à medida que envelhecer. Então, esteja pronto para isso. Espero sinceramente que você tenha gostado deste vídeo. Se sim, certifique-se de se inscrever no canal. E se precisar de qualquer ajuda adicional com a configuração do seu plano de dieta pessoal, um plano de treino completo, juntamente com o livro de receitas, clique no link que está na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.